Então, amados, o que eu queria dividir com os santos aqui agora, na verdade, são muitos versículos bíblicos, tá? Tem um filme, eu não lembro o nome desse filme, né? Que ele, assim, as pessoas têm um relógio no braço, que é o tempo de vida que a pessoa tem. Quem já viu esse filme? Aí você vai vendo ali, o teu tempo de vida está acabando, aí você tem que fazer algo que eu não lembro o que era, para recuperar mais vida. Tu lembra o que era, João? Deixar o braço da pessoa embaixo. Não. A ideia do filme é você trabalhar para conseguir mais tempo de vida. Sim, mas como é que você conseguia mais tempo de vida? Trabalhando? Sim, trabalhando. Ah, então você trabalhava ou roubando. E conseguia mais tempo de vida, verdade. Só que você vai andando e tem um reloginho ali, diminuindo. Então você sabe quanto tempo de vida. Você vai andando e aquele reloginho está te acompanhando. É como se tivesse um reloginho assim. E aí eu fico pensando para nós, né? Para nós existe esse relógio também, né? Só o pai sabe. A gente não quer saber também, né? Mas eu fiquei pensando, existe esse relógio, existe essa contagem, não só para o nosso tempo de vida, mas existe essa contagem para tudo na nossa vida. Por exemplo, quando nós chegamos aqui agora para nos reunir, né, o Senhor tem ali um checklist. Tempo de oração na semana, né? De cada um, vamos lá. Alex, tempo de oração. Tempo em prazeres. Tempo trabalhando. Tempo vendo o jogo do Flamengo. Tempo, cuidando dos filhos. Tempo de leitura da palavra. Tempo de falando. Eu tenho certeza que esse tempo... Aí vem tempo de leitura da palavra, 10 minutos. Tempo de Facebook, 3 horas por dia. Tempo no jogo do Flamengo, muitos. Quando ainda possível na grava para ficar vendo outros dias. Tempo de oração, é um X. Não tem oração. Mas cada um de nós tem essa contagem. Cada um de nós. É uma contagem triste, amados. Quando a gente vem para a reunião, sabe? Se a gente pudesse pegar essa contagem assim, olhar e falar, caramba, como é que eu vou, né, tá aqui com o coração vibrando, cheio de Deus? Tempo de oração, não. Tempo de a sós com o Senhor, não. Tempo de leitura da palavra, 3 minutos. E naquela, deixa eu ver um versículo para mim hoje, peraí. Aquele montanha-russa cristã, montanha-russa gospel. Aí você pega uma palavra ali. A Bíblia online, ela te dá um versículo. Ela te dá, né? Não precisa nem perguntar, né? Eu nem pedi. Tá vendo aí você se entregando aí? Ai, tá vendo? Opa, hoje já tô assim, compadre. Quase esqueci. Quase esqueci. Ainda bem que eu já cumpri minha parte agora, meu trabalhinho religioso. Agora eu tô livre pra fazer o que eu quiser. Amados, seria cômico se não fosse trágico. Seria cômico se não fosse trágico. Outro dia eu tava querendo fazer alguma coisa no meu Facebook, eu não sei o que era, acho que era trocar meu nome, passar pro meu nome social, brincadeira. Eu tava querendo fazer alguma coisa lá nas configurações e de repente tinha lá um tempo gasto, acho que é por semana. Quando eu cliquei ali, eu mesmo me assustei. Eu falei, rapaz, eu passei esse tempo todo no Facebook essa semana. Eu não sabia que tinha essa contagem. Eu falei, meu Deus. E aí, e com o Senhor? Isso, e com o Senhor? A gente não pode ser uma juventude, a gente não pode ser uma igreja, sabe, que vai, sabe, mudar esse mundo, que vai, sabe, mudar a nossa própria vida, sabe, que vai caminhar com Deus dessa forma. A gente não pode ser. É muito pouco. Rapaz, sabe que nós somos casa de Deus, amém? Somos casa de Deus, amém? Amém. Sabe o que o Senhor falou? Como seria a casa dele? A minha casa será chamada casa de oração. Casa de oração. E aí eu pergunto, quanto que essas casas têm orado? Senhor. Na minha casa está escrito, a minha casa será chamada casa de jogação. Jogamos pra caramba. Né, Pedro? Que isso, pai, para. Amados, não é acusação, amados, é pra gente refletir essa manhã, amém? Amém. Nosso Senhor é muito precioso. O salmo que nós lemos, provai, experimentai e vede, experimente. Quando a gente fala experimentar, Deus quer ser
experimentado pela gente todos os dias, toda hora. Ele quer ser experimentado, ele quer ser tocado. Ele, sabe, ele é alguém que ele quer se doar para os seus filhos. Ele quer estar... Poxa, mas se os filhos não tiverem interesse nele, não tem como. Se os filhos não tiverem interesse nele, não tem como, porque ele é precioso demais. Às vezes a gente perde noção qual é o pai que a gente está servindo. Quem ajuda essa palavra pai, Samuel, às vezes a gente banaliza. Às vezes a gente banaliza a paternidade de Deus em relação a nós. Os judeus não tinham essa dimensão. Eles não viam Deus como pai. Não. Por isso, inclusive, era um absurdo quando Jesus falou, ele é meu pai. Falou, que isso, rapaz? Deus não tem filho humano. Eles acharam um absurdo. Deus não tem filho humano. Os judeus não. Os judeus tinham medo de Deus. Porque sabe aqueles deuses gregos? Aqueles heróis gregos que tem lá nos jogos? Os jogos estão cheios de heróis gregos. Zeus, Apolo, Júpiter mais romano, enfim, diversos deuses, divindades ali. Eles são maus, eles punem, né? Eles têm ódio, eles se vingam daqueles que estão seguindo eles, né? Esses deuses são sinistros. Então os judeus desenvolveram uma visão de Deus mais ou menos dessa forma, assim, com medo de Deus. Mas por quê? Porque eles pararam para perceber quem era Deus. Aí eu destaquei aqui alguns versículos, eu queria só ler com os amados. Você só acompanha, nesse momento aqui você só acompanha, preste atenção. Gênesis 18, 14. Acaso existe algo extraordinário demais para Yahvé? Yahvé é Jeová. Nessa mesma época da primavera, no próximo ano, retornarei à sua presença e Sara terá um filho. Ou seja, um milagre. Jeremias 32, 17. O Eterno, meu Deus, tu fizeste os céus e a terra, e com grande poder, e com teu braço estendido, nada é impossível para ti. Ele fez os céus e a terra e o universo com o braço estendido, e nada é impossível para ele. Já imaginou a dimensão desse Deus? Preste atenção. Estou chamando aqui a atenção para alguns versículos que mencionam, sabe, a grandeza de Deus. Satanás já vinha. Muito calor, irmãos. Aí, Marcos 14, 36. Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para ti. Todas as coisas possíveis para Deus. Jeremias 17, 10. Eu, Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. O Senhor examina tudo da gente, tudo sendo examinado, Senhor, tudo. Mente, atitude, coração, intenção, tudo. Ele sabe muito bem que a gente é muito mais do que nós mesmos. Amados, preste atenção nisso agora. Jó 23, 13. Contudo, Ele é o Todo-Poderoso. Quem lhe poderá fazer qualquer oposição? Quem poderá ser contrário a Ele? Ele é o Todo-Poderoso. Ele faz o que decide fazer. E Ele realiza o que Ele decide fazer quando Ele quer fazer. Por isso que eu falei que aquela música, os sonhos de Deus são maiores que os meus. Estou errado, está errada. Você pode colocar ali os planos de Deus, assim. Porque quem sonha é alguém que faz um sonho um dia conseguir conquistar a casa própria. Sonho um dia conseguir morar na minha casa, na minha vida. A pessoa que tem esse sonho, ela pode realizar esse sonho? Pode. Mas é certo que ela vai realizar? Não. Com Deus não tem essa, filho. Com Deus não tem essa. Com Deus Ele faz o que decide fazer e realiza quando deseja. Eclesiastes 3,14. Compreendi ainda que tudo o que Deus faz dura para sempre. E ao que Deus criou, nada se pode acrescentar. De igual modo, nada se pode subtrair. Esse é o método de Deus para fazer com que a humanidade o ame reverentemente. O que Ele faz dura para sempre. É eterno. É mais duradouro do que as pirâmides do Egito. O negócio duro aquilo, né? O que o Senhor faz é mais duradouro. As pirâmides do Egito, a gente fica pensando, como é que alguém construiu aquilo? Deus deu sabedoria para a pessoa construir. Nosso Deus é quem dá a sabedoria para os homens fazerem obras grandiosas. Você imagina aquele que dá a sabedoria, o quão grandioso Ele é.
Isaías 46:10. Desde o princípio anunciei o futuro. Isaías falando. Desde o princípio anunciei o futuro. Desde a antiguidade, aquilo que ainda não acontecera, eu afirmo. O meu propósito será realizado, certamente farei tudo o que me apraz. O meu propósito será realizado. É uma certeza. Certamente farei tudo que me apraz. Daniel 4:35. Todos os povos da terra são como nada diante de Deus. Todos os povos da terra são como nada diante de Deus. Ele age como bem lhe apraz, com os exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo dizendo, explica por que está fazendo assim. Todos os povos da terra são como nada. Em Isaías 40 ele fala que ele mede a terra com balança de precisão. Balança de precisão é aquela balança que pega uma poeira, 1 grama, 2 gramas. Ele mede a terra, o planeta Terra assim, numa balança de precisão. O planeta Terra para ele é 1 grama, uma poeira cósmica. Explica por que pode agir assim. Amados, já parou para pensar que esse Deus, cuja aparência, quando ele aparecia, era tremenda. A gente viu lá a visão de Ezequiel. Lembra a visão dos seres viventes, das rodas, do trono e majestade da glória? Vocês lembram, amados? Aquilo é um aspecto da visão. Quando o Senhor resolve se mostrar de forma sobrenatural. Então esse Deus Todo-Poderoso causava muito medo. Os judeus serviam ele, mas com uma espécie de um medo, porque sabia da grandiosidade dele. Teve a experiência com ele no monte, quando Moisés foi receber a lei. Quando começaram as buzinas, o trovão, e Deus, o monte fumegava, tremia, um barulho de trombetas ensurdecedor. Eles tiveram medo e saíram correndo. Mas aquilo é Deus. E sabe uma coisa? Esse Deus que é todo poderoso, que faz o que Ele deseja fazer, que ninguém pode ser oposição a Ele, ninguém pode ser oposição a Ele. Ele faz tudo quanto Ele planejou, não há um plano dele que possa ser frustrado. Ele fez a terra da forma como Ele quis fazer. É esse Deus que eu e você temos uma ousadia de chamar de Pai. Ousadia. Aí ele fala, Pai. É esse Deus que ele está chamando de Pai, cara. É esse Deus. Então preste atenção, amados. Essa reflexão aqui de hoje, eu tenho desenvolvido um pensamento, eu queria pedir perdão até aos irmãos. Algo que o Senhor me deu, tá? Eu queria dividir aqui com os santos. Eu estou escrevendo isso, né? Então os versículos que a gente vai ler aqui talvez não se expressem muito bem, eu não consiga me expressar muito bem, mas se der tempo depois eu queria pedir permissão aos amados para ler o texto. Amém? Pode ser? Eu li o texto está mais explicadinho, está sem os versículos bíblicos, mas vocês vão perceber logo o que diz no versículo bíblico. Amém? Então vocês entenderam a quem vocês estão chamando de Pai? A quem nós estamos chamando de Pai? É o Deus Todo-Poderoso. E esse Deus Todo-Poderoso, Gabriel, manda a gente provar Ele. Rapaz. Agora eu queria que vocês abrissem comigo em Marcos 10:18. Marcos 10:38. O 38 diz o quê? Alguém pode ler, por favor? 38. Jesus lhe disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo. Desculpa, Gabriel. O 18, Marcos 10:18. E Jesus lhe disse, porque tu me chamas bom. Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Então eu queria trazer aqui para os amados. Olha só, eu vou ler também o versículo aqui, ó. Mateus 7:11. Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará o que é bom aos que lhe pedirem.
Salmos 36, 1. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Tiago 1,17, parte A. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Eu queria chamar a atenção aqui para algo, Claudiné. Deus, esse Deus todo-poderoso, que os judeus tinham medo, Ele é o nosso Pai. Amém? Mas Ele pode ser um... Bom, a gente às vezes tem pai bom, tem pai mal, humanamente falando. Mas uma coisa nós podemos ter certeza, que o nosso Pai, o Todo-Poderoso, Ele é bom. Ele é bom. Ele é a própria bondade. Porque os gregos serviam deuses que eram maus, os deuses se vingavam. Então eles faziam de tudo para poder, não provocar a ira desses deuses, os gregos. Porque se eles provocassem a ira desses deuses, os deuses se levantavam e destruíam eles. Mas o nosso Deus não, o nosso Deus é bom. Na Idade Média, eles não tinham muito essa visão, não. Eles estavam influenciados ainda pelos gregos. Então eles, para que a plantação, eles estavam plantando ali e queriam que aquela plantação frutificasse. Então eles faziam ali as oferendas para Deus. Mas ele falava assim, rapaz, mas e se o diabo vier aqui e destruir minha plantação? Porque eu tô fazendo um presente para Deus, o diabo pode ficar com raiva. Então vou dar um presente para o diabo também. Então, na mesma oferenda, ele botava uma oferenda para Deus e uma para o diabo, que aí agradava os dois, ninguém mexia com a minha plantação. Tá segurado, né? Que mente maligna, né? Você pode ter certeza de algo. Esse Deus não é um Deus que oscila, como eram os deuses gregos. Esse Deus Todo-Poderoso, que quis ser o nosso Pai, Ele é bom. Bom. Eu sou mau, nós somos maus. Ele é bom. Tem hora que a gente a gente se esforça, é um pouquinho mais bom, mais melhor de bom. No outro a gente é um pouquinho pior, hora a gente está no espírito, hora a gente está na carne, aquela coisa oscila. Ele não, ele é bom. O tempo todo bom. Ele é perene, ele é estável, ele é bom. A bondade dele dura para sempre. Somos filhos de um Pai maravilhosamente bom. Se você tinha dúvidas, você pode ter certeza. Deus é bom. Ele é a bondade. Ele é bom. Que sorte que nós tivemos, né? Estar próximo de ser afiliado por um Deus tão bom. Hoje em dia ainda, aqueles que estão no candomblé, umbanda, as religiões africanas, eles servem divindades ali, né? Divindades, entre aspas, maus. Rapaz, aqueles demônios ali, né, que eles chamam de orixás, de entidades, eles escravizam os seus servos. Eles obrigam eles a uma série de coisas, a se sacrificarem, a rapar a cabeça, a rasgar o braço, a fazer não sei o quê. Porque se eles não fizerem, eles tacam uma doença na tua família, as divindades jogam praga. E as pessoas estão ali de todo o coração servindo aquelas divindades egoístas, vingativas, demoníacas. E nós temos uma certeza que o nosso Pai é bom. Ele é bom. Ponto final. Ele é bom. Acabou. Por isso que ele não tenta ninguém, porque ele não pode ser tentado pelo mal. Então ele é bom. Bom, se ele é Deus Todo-Poderoso, ele é Pai e ele é bom, isso para nós é uma tranquilidade, uma paz no espírito. Rapaz, o meu Pai é bom. Graças a Deus que ele é bom. Já pensou se ele fosse vingativo? Se ele fosse se vingar das coisas erradas que a gente faz? Já pensou? Mas ele é bom. Ele é bom e tem um agregado nisso, Samuel. Ele é bom e ele nos ama. Olha que sorte, cara. Ele nos ama, Gabriel. 1 João 3,1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. 1 João 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Amados, Deus é todo-poderoso, Deus é Pai, Ele é bom, e além de ser bom, Ele nos ama. Já imaginou? Isso aqui é melhor do que ganhar na cena, cara. A gente tem um Deus desse que é totalmente bom e nos ama. A gente sendo ruim pra caramba como a gente é, Ele nos ama. Mas
assim, tu passa na rotina, não, rapaz, sou filho de Deus, brother, ele me ama, acabou pra tu, acabou. Ele me ama. Né? Se sentir amado pelo Pai, né? É algo assim, né? Ele me ama, rapaz. O Criador do Universo, meu Pai, me ama. Gosta de mim, sabe? Me ama. Me ama tanto. Muito, muito mais do que... Não é pelo que eu faço. E o que eu faço não atinge o amor dele por mim. Pode atingir, talvez, o prazer que ele sente em nós. Mas o amor é inatingível. O amor dele está expresso, está dado. Alex, se ele é pai, se ele ama, se ele é bom, ele muda. Ele pode mudar. No Velho Testamento ele era mau pra caramba, ele era rígido, né? Ele aparecia, aquela coisa. Ele deu a lei. Por que isso aconteceu, Alex? No Novo Testamento é de Jesus bonzinho, se entregando. Amado, vem cá. Pai, eu pequei. No Velho Testamento é apedreja ela. No Novo Testamento pecou, pede perdão, muda de vida. Vai, não peques mais. Deus mudou, Alex? Não? João, fala aí com propriedade, João. Tu falou, Deus não mudou, né? O que aconteceu então? Por que tem uma postura no Velho Testamento e tem uma postura no Novo Testamento? Eu não estou entendendo, ele está oscilando. A bondade dele era relativa no Velho Testamento, agora no Novo Testamento. Isso sempre, às vezes, a pessoa fala, não, Alex, você está enganado. Tem até doutrinas aí que dizem isso, são dois deuses. O Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, tá? O Deus do Antigo Testamento era um Deus mais rígido. E aí tem explicações interessantes. Os seres cósmicos deram a terra na mão desse Deus do Velho Testamento. Só que ele foi muito vingativo, muito rígido, aquela coisa toda. Então houve um conselho, gente, tem religião falando isso, não estou inventando não. Houve um conselho nos céus, né, do universo, e os deuses cósmicos, eles resolveram tirar esse Deus do comando e colocou um Deus mais bonzinho, para poder salvar essa raça, regenerar essa raça ruim. Aí deu Jesus pra gente. Então, e o Deus que estava ali, né, com rigor, com coisa, tirou ele e colocou ele em outro planeta para cuidar dos ETs. E com a gente vê Jesus. Que heresia. Mas às vezes eu ficava pensando assim, por quê? Rapaz, o que aconteceu no Velho Testamento que ali mesmo, parece que Deus ali está, sabe? Que no Novo Testamento... Ele não muda, amados. Eu queria chamar a atenção para algo. Ele não muda. Você vai entender qual foi a visão que o Senhor me deu em relação a isso, porque isso era algo que me inquietava. Tem gente que acha que tem seres em diversos planetas. E cada planeta tem um nível elevado de vida. E que a gente aqui na Terra é um nível mais baixo, Samuel. A gente é bárbaro, a gente é... Então quem encarna nesse planeta aqui é só gente ruim. Tá errado e tá certo. Tá errado porque não existe isso, só existe esse planeta. Aqui está o plano de redenção do Senhor. Agora tá certo no sentido que só tem gente ruim, amados. Cada dia que a gente ouve as notícias aí, né? E se não fosse o nosso pai nos guardando, a gente era que tá cometendo essas coisas aí. É pai Deus, né? Pai preto. Olha que... Verdade. Olha o que diz Tiago 1:17, a parte B. Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Falando de Deus. Não pode existir variação, ele não varia. E nem sombra de mudança. Nem sombra. Nem um pouquinho. Ele não muda. Ele é decidido, ele é convicto. Ele é perene. Hebreus 6, do 15 a 18. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhe é superior. E o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Versículo 17. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito. Imutabilidade. Sabe o que significa essa palavra? Imutabilidade, João Marcos. Amém. Quando ele quis mostrar que a promessa dele, o projeto, o propósito não muda, se interpôs com o juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já cremos, para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, porque Deus falou que Ele não muda. E Ele não mente, e Ele não vai mudar. Alex, mas eu sou muito ruim.
será que ele não vai ser mal comigo? Não! Mesmo você sendo muito ruim, ele vai ser bom. Ele não vai mudar. Ele é bom. Por isso tenha forte alento. Nós que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta. Existe uma esperança para nós. Confia nela. Deus muda? Deus não muda, mas vocês são mudos. Deus muda, amados? Deus não muda. Ele é o mesmo. Deus não muda. Ele é o mesmo. Nós mudamos? Graças a Deus que nós mudamos. Porque a gente era quem a gente é, agora nós estamos em franco processo de mudança. O Espírito está nos regenerando. Cada dia nós somos um pouco mais composto da essência divina, não é isso? Então, graças a Deus pela mudança. Nós devemos mudar. Deixar de ser quem somos e passar a ser quem Deus é. Mas Ele não muda. Ele já é o ponto onde nós devemos chegar. Nós ainda não estamos no ponto que precisamos chegar. Ele já está lá, Ele já é. Aliás, quando Ele estabeleceu algo para nós, Ele estabeleceu algo que Ele mesmo é. Deixa eu ver o que eu sou. Ah, então tá, você vai ser isso aqui. Ele não falou, deixa ver o que eu quero ser. Ele falou, deixa ver o que eu sou. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. É para eles, eu digo eles é Elohim, Deus plural. Façamos no plural, Pai, Filho e Espírito. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então quando Ele faz o homem, Ele faz com base nele. Neles. Ele é o alvo. Alex, mas eu estou entendendo isso aí, tá beleza, mas por que Deus fez tudo isso? Você não explicou a parada do Velho Testamento. Vou começar a desenvolver esse raciocínio agora com os irmãos. Presta atenção. Deus quis, no Jardim do Éden. Vou começar lá no Jardim do Éden, amados. E terminar em Apocalipse. Deus quis, no Jardim do Éden. Deus fez um homem no Jardim do Éden. O Jardim do Éden era um paraíso. Quem falou paraíso? Vanessa. O Jardim do Éden era um paraíso. Amém. Deus colocou o homem no Jardim do Éden para o lavrar, e para o guardar. Então Deus, quando criou o homem no paraíso, deu uma missão para o homem. Amém? Ó, Gênesis 1:27. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a sua semelhança, Deus o criou. Homem e mulher os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo os animais que rasteja pela terra. Então Deus colocou o homem no Éden, na terra, no paraíso, e deu uma ordem para ele, se multiplique e subjugue a terra, ou seja, traga a terra para teu domínio. Caramba, eu não tinha pensado nisso. Mas o homem tinha capacidade de levar a terra para o domínio dele da forma... Bom, Alex, mas ele foi criado sem pecado, não foi criado sem pecado? Foi. Então, sem pecado, ele tinha condições de trazer a terra para o domínio dele, já que ele não tinha pecado? Não. Não tinha. Então, Deus cria o homem, coloca ele no Éden, sem pecado, manda ele trazer a terra para o domínio dele, mas o homem não tinha condições, porque ele não tinha pecado, mas ele ainda era um homem. Tem irmãos que dizem que esse homem tinha poderes. Ele se teletransportava, ele falava com os animais por telepatia. Tem indícios disso na palavra. Mas olha o que diz Gênesis 2:9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de erva, toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento. Árvores para o homem se alimentar. E também, desse mesmo solo, fez surgir a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Duas árvores, a da vida e a do conhecimento do bem e do mal.
Gênesis 2,16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, presta atenção. Adão, lá no Éden, no paraíso de Deus, recebeu uma ordem de Deus. Querido, as coisas de Deus são com ordem. E Alex, eu achei que eu fizesse do jeito que eu queria. Sabia não? Tem ordem. Paulo fala, quando vos reunis, não tem salmo, não tem hino, não tem cântico, não tem versículo, não tem revelação, não tem língua. Fazei tudo para a edificação da igreja, mas com ordem e decência. As coisas de Deus têm ordem. O Senhor botou o homem lá no Éden e deu uma ordem para ele. De toda a árvore do jardim comerás livremente. De toda a árvore do jardim comerás livremente. A árvore da vida estava incluída aqui? Sim. É a regra, é a ordem essa. Exceto, agora toda regra tem a sua exceção, não é isso? Vocês aprenderam isso lá no português. É ou não é? Amados, vocês estão comigo? Estão pegando, amém? Eu estou vendo umas carinhas assim meio que soníferas. Não? Amém? Estão pegando? Então toda regra tem a sua exceção. Por exemplo, S tem som de S. Mas se ele estiver entre duas vogais, tem som de Z. Isso é uma exceção. Beleza, então aqui qual é a exceção? Coma de toda a árvore que está no jardim, inclusive a árvore da vida. Mas qual é a exceção? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus falou para o homem não comer. Então o homem precisava comer o quê? Da árvore da vida. Quando ele comesse da árvore da vida, ele se encheria da vida de Deus. E a vida de Deus conduziria ele num processo de subjugar a terra, de trazer a terra para debaixo do domínio do homem. Não, para debaixo do domínio de Deus no homem. Alex, agora entendi. Então Adão precisava de comer da árvore da vida, porque a árvore da vida, ela era quem? Ela representava quem? A vida de? Amados, a vida de Deus, né? A árvore da vida, ali, o fruto, vida. Vida, só Deus tem vida nele. Então Adão, sem pecado, comeria da árvore da vida. Agora ele não seria só Adão, ele seria Adão cheio de vida. E o Adão cheio de vida, a vida que está dentro de Adão, conduziria ele em todo o processo de trazer a terra para debaixo do domínio do Senhor. Mas Alex, a terra já não estava debaixo do domínio do Senhor? Não. Porque Satanás já estava rebelado contra o Pai. E aí tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ah, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é de toda ruim? Não. Ela te ensina o que é bom e o que é ruim. O que é certo, o que é errado. Não é bom saber isso? É ou não é? Estão comigo? É ruim saber o que é certo e o que é errado? Por exemplo, a gente está tudo aqui em cima aqui. A gente sabe, se a gente pular daqui de cima, a gente vai morrer. É errado pular daqui de cima, não é isso, mano? A não ser que a gente esteja... Tem um pula-pula lá embaixo, tem uma piscina, esteja de paraquedas. Nem paraquedas não vai dar altura. É errado pular daqui de cima, mano. Não é importante saber o que é certo e o que é errado? Mas, para cumprir a vontade de Deus, não é o suficiente. Para cumprir a vontade de Deus, somente pela vida. Preste atenção. A lei. O que diz a lei? Vamos pensar aqui na nossa lei no Brasil. A Constituição. A lei diz, não matarás, é isso? Não dessa forma, mas diz, não pode matar. Não pode pegar o que é do teu irmão, porque isso é um roubo. Se você pegar o que é do teu próximo, passou ali, viu um carro, viu um sapato, então ele pegou, roubou. Não é teu, você vai ser preso. Porque isso é errado. O que é certo? O certo é você passar, viu aquele bem, não te pertence, você deixa ele para lá. Isso é o certo. Então a lei, ela estabelece o que é certo e o que é errado? Sim? A lei estabelece o que é certo e o que é errado? Sim? Sim, a lei estabelece o que é certo e o que é errado. Então, amados, quando o homem preferiu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e desprezou a vida de Deus, o pecado não está no que ele comeu, o pecado está na desobediência da ordem, que era não coma daquilo. Quando o Senhor fala não coma daquilo,
A vontade do Senhor era que o homem comesse daquilo? Amados, não toque nessa árvore aqui. A vontade do Senhor era que nós não? Em compensação, todas as outras árvores podem ser comidas, devem. Inclusive a árvore da vida. A vontade do Senhor era que nós nos alimentássemos da? O homem descumpriu a ordem, que era a expressão da vontade do Pai, e comeu. Beleza. Nós não vamos entrar aqui naquele mérito, Samuel, de que propósito, né? Aquela coisa. Estamos analisando só o fato ali, o que aconteceu, esquecendo toda a questão, analisando esse fato. Amados, quando o homem se alimentou do que é certo e do que é errado, ele passou a viver por aquilo que ele escolheu. Foi ele que escolheu. A vida estava ali. Ele podia ser conduzido pela vida. Ele quis ser conduzido pelo que é certo e pelo que é errado. Ele escolheu, Samuel. Ele escolheu desobedecer a Deus e saber o que é certo e o que é errado. Então, com isso, Deus tratou o homem como ele quis ser tratado. Deus deu ao homem o que o homem buscou. Ou seja, viver na terra não pela vida de Deus, mas pela lei. Peguei. Então a lei do Velho Testamento, aquele rigor da lei, aquelas exigências altíssimas, elevadas, que estabeleciam o que era certo e o que era errado, aquilo ali era o que o homem pediu. Não era o que Deus queria dar. Quando que o homem pediu aquilo? Quando ele escolheu desobedecer a Deus e comer do que é certo e do que é errado. Está claro isso, amados? Quando o homem come do que é certo e do que é errado, o homem preferiu desobedecer a Deus, a ordem de Deus, e se alimentar daquilo. Então Deus fala, tudo bem. A Escritura, o que é certo e o que é errado, vai mostrar para você agora que você é impotente, incapaz e não pode fazer aquilo que eu quero que você faça pela sua capacidade. Ou seja, saber o que é certo e o que é errado só traz o seguinte sentido, de que você é errado. Só isso. O processo traz à tona, né? O processo traz à tona. E aí, por isso, Gálatas fala, mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado. Por que foi a Escritura que encerrou tudo sobre o pecado? Porque quando Deus deu a lei, ficou claro para todo mundo que todo mundo é pecador. Porque ninguém podia cumprir a lei. Foi a Escritura, quando ele fala, antes, quando não havia lei, não havia pecado. Mas agora que há lei, há pecado. Porque a lei veio deixar explícita nos nossos olhos, piscando assim, ó, você é pecador. Você pode conhecer o que é certo, mas você não consegue fazer o que é certo. Porque dentro de você tem uma malignidade, tem uma natureza maligna, que é a natureza de Satanás, que vai fazer com que você não cumpra o que é certo. A lei era boa, Paulo fala, mas a lei estava enferma pela... A lei estava enferma pela carne. Amados, vocês estão pegando comigo? Vocês estão comigo? Amém? A lei estabelece o que é bom. Mas por que nenhum homem poderia cumprir a lei? Porque nós estamos enfermos pela carne, a nossa vontade carnal não deixava que a gente cumprisse aquele nível de lei ali. Então, amados, preste atenção. Samuel, quando Deus deu a lei era o que o homem buscou. Alex, mas a lei era muito severa. Deus ali deixou de ser bom. Não. Pelo contrário, Deus deu o que o homem quis. O homem não quis isso. Lá no Éden, não desprezou a vida, não quis saber o que é certo e o que é errado e viver pelo certo e o que é errado, desobedecendo a Deus. Então agora toma o que é certo e o que é errado. Cumpra aí o que é certo e o que é errado. Você não quis isso? Agora cumpra aí. E aí o homem tentava e não conseguia, Samuel. Ele tentava cumprir a lei e não conseguia. Ele tentava cumprir a lei e não conseguia. E foi 1, foi 2, 3, 10 anos, 1000 anos tentando cumprir a lei e não conseguindo ninguém, nenhumzinho conseguindo cumprir a lei. Então, diante de Deus, acabou, estamos todos perdidos. Não tem salvação. Porque quem cumpriu a lei? Quem conseguiu fazer o que é certo? Quem? Ninguém.
E não tinha o Chapolin Colorado para poder nos ajudar. Não contavam com a minha astúcia. 2000 anos tentando cumprir a lei. Amados, se o homem está tentando cumprir a lei, não consegue. Tentando cumprir a lei, não consegue. Tentando, não consegue. Deus, agora como é que eu vou ser salvo? O que era para o homem fazer? Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não consigo, pai. É muito elevado. Isso significa quebrantamento. Pô, então Deus foi mal porque deu a lei para o homem? Não. Pelo contrário. Ele foi extremamente bom. Ele deu a bondade já desde o início. O homem que desprezou. Então ele deu o homem como o homem quis. Certo e errado. Está aqui o certo. Faz o certo, então. E deu um tempo. 2000 anos. O homem tentando. Ao invés de o homem como percebeu que ele não podia cumprir a lei para ser salvo, ele não podia agradar a Deus, era para ele se quebrantar, ir diante de Deus, falar: Deus, me perdoa. Senhor, eu sou miserável, miserável homem que sou. Eu não consigo nem olhar para o Senhor, porque a sua lei é perfeita, mas eu não consigo cumprir. Mas porque sou eu peco, porque sou eu tento. Agora eu faço um propósito, faço jejum de 7 semanas, eu não consigo. E eu vou pro voto de novo, eu não consigo, eu quebro. Eu sou muito mal, Deus. Tem misericórdia de mim, Senhor, me dá algum jeito para eu poder ser salvo, porque cumprir essa lei eu não vou conseguir. Era esse o coração que Deus queria. Que o homem se arrependesse, que o homem visse que ele era pecador e ele se arrependesse. A lei serviria, como Paulo fala, como aio, ou seja, aquilo que nos conduz a algo. A lei conduziria o homem ao arrependimento. A lei conduziria o homem a se prostrar, se quebrantar diante de Deus. Mas não foi isso que a religião que a gente tanto fala, Samuel. Os judeus fizeram o seguinte: bom, eu não consigo cumprir a lei, porque o bicho é muito elevado. Mas eu estou aqui diante do povo de, né, uma aparência de santidade, ó, meu cabelinho cortadinho, né, meu óculos, aquelas vestes, né, toda bonitinha. Rapaz, se o povo souber que dentro de mim está tudo destruído, sepulcro caiado, alguém vai me obedecer? Eu perco o meu posto aqui de autoridade de Deus. Então, o que eu preciso fazer? A lei eu não consigo cumprir, eu sei que eu não consigo, é elevada demais. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou criar uma tradição. O que é uma tradição? Eu vou acrescentar umas coisinhas na lei. Essas coisinhas que eu vou acrescentar na lei, aí isso eu posso cumprir. Aí isso é fácil. A tradição dos judeus. Rapaz, a tradição dos judeus foi aquilo que os judeus, nos 2000 anos, acrescentaram à lei. Isso era fácil de cumprir. Mas isso era vazio, isso não era o que Deus quer. Isso era maquiar o sepulcro que estava caiado, o homem que estava apodrecido ali dentro, sabe? Ao invés dele se arrepender, ele passou um verniz para lá de fora do caixão. Um verniz. Era a tradição dos homens. Eles eram comprometidos até hoje, tá? A Igreja Católica, ela tem a Bíblia, mas ela tem a tradição dos pais da Igreja. O que é a tradição dos pais da Igreja? Os primeiros cristãos, né, eram homens dedicados ao Senhor e tal, então eles escreveram muitas coisas. Então essas coisas que eles escreveram, os católicos acreditam que aquilo ali também é Bíblia, a palavra de Deus. É a tradição. Então eles obedecem a Bíblia, entre aspas, né, mas eles obedecem muito mais à tradição. A tradição que o homem fez. Os católicos são assim. Meu Deus, como católico é errado. A gente faz isso também, tá, irmãos? A gente faz isso também. A gente prefere, às vezes, seguir a homens do que ouvir a voz de Deus, porque geralmente a voz de Deus vem nos confrontar. E a voz do homem vem dizer: rapaz, Deus é contigo. A voz do Senhor fala assim: não, filho, muda ali. Então o que eu prefiro? Entre a voz do homem que fala: Deus é contigo, a porta está aberta. Ou Deus falando no interior ali: não, muda, rapaz, muda, senão tu não vai sair desse buraco, não. Eu vou preferir ouvir a voz do homem. É a tradição, é o acréscimo. Quando Deus não falou, mas o homem está falando em nome de Deus. Alex, estou estudando muita volta. Estão comigo? Amém? Glória a Deus. Então, a lei nos conduziria a Cristo. Porque a lei. Mas o homem criou a tradição. Mas, queridos, a bondade de Deus está expressa aí, nesse quadro. Por quê? Porque ele vendo que nós estávamos sem Deus no mundo, sem salvação, sem conseguir cumprir a lei. Ele falou: a justiça de Deus é elevada demais, a justiça dele é muito elevada, Samuel. Ele falou: ele poderia nos deixar aí para sempre. Para sempre. Fica aí, cumpre aí.
Desprezaram a minha vida lá, cara. Tem você no jardim, no Éden. Não tinha que trabalhar no suor do rosto. Vocês tinham poderes. Rapaz, irmandade com os animais. Você tinha tua companheira. Tinha uma ordem ali para se multiplicar. Tinha a minha vida expressa ali para te conduzir. Tu quis abrir mão de tudo isso e quis viver pelo rigor da lei, então agora viva. O problema é teu, vai lá, segue aí então, cumpre aí então, que eu quero ver. O pai poderia fazer assim, né? Se ele mudasse. Mas ele não muda, ele é bom, cara. Ele é muito bom. Estou dizendo que ele é bom. Ele é muito bom, Samuel, porque ele viu o homem ali, ainda o homem, sabe, ao invés de estar quebrantado, ele vai, vou ter que resolver esse problema para você. Por isso que o Senhor enviou João Batista. Interessante, né? Por que ele enviou João Batista? João Batista estava pregando o Arrependimento. lá de trás. João Batista veio para pregar o arrependimento. Ah, tá. A lei era para produzir o arrependimento, mas a lei não produziu, porque o homem criou a tradição, se maquiou. Então precisou de João Batista vir para pregar arrependimento, dizer: vocês são pecadores, se arrependam. Porque se vocês não se arrependerem, como é que eu vou enviar um Salvador? Só tem Salvador para quem se acha perdido. Para quem se acha justificado na tradição, não precisa de Salvador. Por isso que os judeus não receberam Cristo. Não precisamos de Salvador, rapaz. Toma 5 dias, eu jejum 3 vezes na semana, dou o dízimo da hortelã, disso, daquilo. E Deus fala: mas o teu coração está longe de mim. Me honra com os lábios, mas o coração está afastado. É sepulcro parado. Então, João Batista veio para trazer a mensagem do arrependimento. Eu também não entendia por que é necessário João Batista vir antes do... Rapaz, essas coisas, eu estou falando sério com os irmãos, eu fiquei meditando nessas coisas, meditando e... Pode ser que esteja errado, tá? Como eu falei, é algo que Deus me deu. Estou dividindo com os amados. Depois os amados julgam a palavra. Mas preste atenção. O pai falou: a minha justiça é muito elevada, vocês não adianta, vocês vão ficar aí 10 anos, 1000 anos, 10 milhões de anos e só vão inventar coisas piores e não vão cumprir minha justiça. Vou ter que fazer esse negócio no lugar de vocês. Espera aí. Se levantou. Tem aquela música que eu acho muito engraçada. Ele estava lá no céu. Tipo assim, Jesus estava lá tranquilão, junto com os anjos no trono de glória. Quando o pai me disse assim: filho querido, você vai ter que ser. Ele: pô, eu tô tranquilão aqui. Toda vez que toca essa música, eu penso nisso. Eu tava lá tranquilão. Pô, na poltrona, aquele churrasquinho celeste, Gabriel. Tranquilão. Aí chega as coisas dele, ó. Sobrou pra tu. Traga aqueles olhares assim, ninguém faz. Sério. E aí, amados? O que vão pensar de você, pai? Cara, tá bom, vai lá, vamos fazer isso aí. Mas o pai resolve fazer o seguinte, amados: eu vou ter que ir lá resolver esse problema deles. Tem que ir lá esvaziar da minha glória, descer naquela esfera, morrer por eles, ensinando a eles, abrindo a possibilidade de agora eles serem alimentados pela vida novamente. Aquela vida que estava lá no Éden, agora ela vai ser liberada novamente na terra, através da minha própria morte. Eu vou ter que ir lá, como semente, morrer, deixar a vida ser liberada na terra. E eles agora vão se alimentar da vida de Deus. E vão, valeu, Gil, obrigado. E vão agora caminharem pela vida de Deus. E não mais pelo peso das ordenanças de uma lei vazia. Diz aí para mim, esse Deus é bom ou não é? Esse Deus nos deu tudo e nós desprezamos. Esse Deus quis nos mostrar quanto nós éramos maus e nós ainda assim o desprezamos com a tradição. Esse Deus veio para morrer em nosso lugar, tirar a nossa culpa e nos dar de novo aquilo que nós desprezamos, que é a vida de Deus. Bom, quando foi que Ele nos deu a vida dele? Gabriele, quando foi que Ele nos deu a vida? Quando Ele nos deu Jesus, não é?
Então, amados, olha só, hein? Hebreus 1:3 fala assim, presta atenção nesse versículo. Ele, falando de Jesus, é o resplendor da glória e é a expressão exata do seu ser, do ser do Pai. Jesus é a expressão exata do ser do Pai. O Pai não era lei. Apesar da lei ser boa, o Pai não era lei. Ninguém nunca levantou e disse, a lei é a expressão exata do ser do Pai. Não. Mas Jesus é a expressão exata do ser do Pai. Por que Jesus está mostrando para a humanidade quem o Pai é? Então quando você vê quem Jesus é, você sabe quem o Pai é. Quando vê Jesus que não acusa, quando vê Jesus que cura, Jesus que liberta, que salva, que abençoa, que está presente, que transforma, que nos perdoa mesmo sendo inimigos e pecadores. Esse é o Pai. Essa é a bondade do Pai expressa para nós. É Jesus. Ele sim expressou quem é o Pai, não era a lei. A lei é boa. Mas a lei era para mostrar para nós que éramos pecadores. Mas Jesus não. Jesus é para nós vivermos como o Pai é. Nós sermos transformados, tirados de uma esfera de vida e colocados em outra esfera. Esse é o Pai. A expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O Pai é misericordioso, o Pai é compassivo, abençoador, Ele cura, Ele prospera, Ele caminha junto, Ele aconselha, Ele liberta, Ele ama. Tudo que Jesus demonstrou ser é a expressão exata do que o Pai é. Ou seja, o Pai é bom. Está vendo como é que a bondade dele não muda? Mesmo com as nossas oscilações, desprezando ele no Éden, ele ainda assim é bondoso. Ele entra na... Ele podia deixar a gente para sempre na lei, seguindo a lei aí, ó. Cambada de miseráveis. Podia deixar, desprezou. A gente quando é desprezado fica assim, não fica? Eu fico. Cheio de ódio. Cara, eu fico assim com os meus alunos. Quando um aluno não tratando com ele, quando ele trata com uma ignorância, eu falo assim, Deixa a prova. Deixa eu precisar de meio ponto. Cara, a gente chegou a negativo, eu guardo mesmo. Chega na hora da prova, professor, fala, agora é a hora. Com filho eu não faço isso não, né? Só com alunos. Romanos 8,39, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. O que o Pai queria desde o início era que nós fôssemos cheios da vida. Assim como o Pai que vive me enviou, Jesus falando, né, em João 6,57, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimentar, por mim viverá. Olha só, Jesus é alimento. Jesus é alimento. Por isso que a gente não pode viver sem se alimentar dele. Porque ele é alimento. Quem dele se alimentar, por ele viverá. Quem se alimenta da vida, vive pela vida. Mas se a gente se alimenta da morte, a gente vai viver cheio de morte. Ele é a árvore da vida. Ou seja, nós estamos de novo no paraíso. Às vezes a gente fica querendo sair. A gente está no paraíso. Sério, não tinha percebido. A terra é um caos. A terra é um caos. Mas a igreja é o Éden. Porque a igreja tem Deus presente. A igreja tem os filhos presentes. E a igreja tem a árvore da vida presente, que é Jesus. E nós estamos em comunhão. E nós estamos desprezando, assim como Adão desprezou, nós estamos desprezando o jardim do Éden, todas as condições que o jardim do Éden tem. Para vivermos pelo certo e pelo errado. Para vivermos debaixo de ordenanças. Ou para vivermos debaixo do pecado. E aí a gente joga a culpa do, a gente olha, quando a gente está sofrendo, a gente olha e fala, cara, mas que miserável do Adão, cara. Se não tivesse pecado, nada disso tinha acontecido. Mas você se esquece que o Senhor te colocou no Éden de novo. Nós estamos reproduzindo o mesmo pecado de Adão. Desprezo da vida. O desprezo da vida.
Mas o Pai é bom. Ele é tão bom, que está deixando a gente vivo para a gente aprender essas coisas e mudar de vida. Olha como ele é bom. Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida. Qual era o escrito de dívida? Qual era o escrito que dizia a gente é devedor? Qual era o escrito que dizia que a gente é devedor? Qual era o escrito, Gabriel? O escrito que dizia que a gente é devedor. Estava ali a nossa conta. A lei. A lei era a nossa. A lei era o que aviltava o pecado. A lei era a nossa dívida, está ali. Sabe quando a gente vai no botequim, está no prego, o cara fala, bota no prego. Toda gente vai pedindo fiado. Chega lá no botequim, está lá. Quando tu pega aquele negócio assim, está lá. Milhões de dívida. É um escrito de dívida. Esse escrito de dívida que constava para nós de ordenanças. Faça isso, não faça aquilo. Isso está certo, isso está errado. Aquilo é positivo, aquilo não é. Isso era a lei. Jesus, tendo cancelado, pegou esse escrito de dívida, rasgou inteiramente. Que era contra nós. E que constava de ordenanças. O qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, tirou inteiramente. E encravou na cruz. Rapaz. Não tem mais dívida. Sabe aquela coisa, chega um cara muito rico nessa birosca lá, que você tá com a sua dívida. Pega lá aquele papelzinho ali. Tá escrito o que ali? Gabriel? Ali. Rapaz, o Gabriel, tu consumiu esse mês, cara. Rapaz, tu tá aqui devendo aqui uns 5 mil, paga aí. Pô, sabe como é que é, eu tô quebradaço, aí comecei a trabalhar agora, tá difícil o negócio. Tem como pagar não? Não. Isso pra lá, rasga isso, toma aqui, 5 mil. Ainda toma mais 1.000 de gorjeta, tá? Gabriel, não tem mais dívida! Não. Agora seja só grato. Viva só agradecido. Ele cancelou o escrito de dívida, ele cancelou a lei. Então a lei, quando você... Rapaz, tinha o Deus do Velho Testamento, não tinha não. O Velho Testamento era para mostrar o erro do homem no Éden, que escolheu desobedecer a Deus, escolheu viver pelo certo e pelo errado. Mas a era da graça é a bondade de Deus expressa. Mesmo nós tendo escolhido a árvore da vida, o Senhor pôs um fim nessa escolha e nos deu a vida. Nos deu Jesus. Amém, irmãos? Era isso. Como a hora já avançou, eu escrevi um texto, mas ele é um pouco grande. Vocês querem que eu leia ou não? Amém? Ou não leio? O texto diz assim: Ele, Jesus, é a expressão exata do ser do Pai. Então não era a lei que expressava exatamente quem o Pai é. Paulo, no mínimo, diz que a lei era boa. Ele e ninguém antes ousou dizer que a lei era a expressão perfeita do que o Pai é. Mas Jesus é a expressão do Pai. Ou seja, Ele nos ama, Ele nos perdoa, mesmo sendo pecadores. Ele nos cura, nos liberta, nos orienta, nos abençoa. Tudo que Jesus foi e fez é a expressão do que o Pai é. A gente costuma chamar Jesus de graça, então estamos na era da graça, era implantada por Jesus. Era em que a salvação imerecida de Deus está liberada ao ser humano no mundo. Nesta era, o amor nos alcança, a fé nos salva e o Espírito, como vida, nos transforma. Este era o desejo do Pai, que o fruto da árvore da vida se tornasse a nossa essência interna. Então, seríamos transformados pela vida de Deus. Assim, cuidaríamos do Éden, do paraíso de Deus, cheios do próprio Deus, sendo guiados pela unção de Deus. A salvação, desde o início, era pela vida. Então, por que Deus estabeleceu a lei? A lei veio de Deus, certo? Então, a lei estabelece o certo e o errado. Lembre-se de que era isto que estabelecia a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a lei está em semelhança a tal árvore. Então, Deus só fez o instituto da lei, o que o homem pediu. Ele não quis a árvore do conhecimento do bem e do mal, então o Senhor deu em forma de lei.
Neste princípio também podemos observar que o Senhor estava mostrando para o homem que Satanás estava errado quando disse: se comeres do fruto da árvore do conhecimento, será como Deus. Ser como Deus seria conseguir cumprir a lei sem tropeçar em nenhum mandamento. Deus deu 2000 anos para o homem tentar ser como Deus. E isto para o homem saber que não tem como ser igual a Deus sem estar cheio de Deus. O desejo de ser como Deus estava correto, mas a forma em que foi feita é que estava errada. Se tivesse obedecido e comido da árvore da vida, então o homem seria como Deus. A lei deixou bem claro para o homem que ele era pecador e insuficiente diante da grandeza de Deus. Isto porque a lei demarcou para o homem que ele era pecador. Enquanto não havia lei, não havia pecado. Só houve pecado quando a lei determinou o que não poderia ser feito e o que poderia ser feito, bem e mal, e o homem transgrediu as duas ordenanças. Mas ainda que o homem conseguisse cumprir a lei, ele estaria apenas certo e não teria a vida. Como ninguém conseguiu cumprir a lei, porque ela estava enferma pela carne, ou seja, a natureza carnal do homem o impedia de obedecer à lei, então o homem nunca esteve certo diante de Deus. Por isso não há um justo sequer. Então para que ou por que Deus deu a lei? Para que a lei servisse como aio, aquilo que nos conduziria a Cristo, ou seja, nos quebrantaria e nos deixaria arrependido de quem éramos, esperando em Deus alguma provisão salvífica. Então Deus chegaria com a sua graça. Mas ao invés de se humilhar diante da lei, o povo de Deus criou a religião vã, ou seja, criou uns procedimentos religiosos chamados de tradição. Ele passou a se esconder atrás dela. Assim o homem pensou: bom, se eu não consigo cumprir a lei, mas eu crio algo que se confunde com a lei, algo que eu posso cumprir. Então deixo a minha consciência cauterizada por achar que estou justificado diante de Deus e dos homens. Afinal, eu cumpro a tradição. Por isso Jesus não obedeceu uma vírgula da tradição dos judeus, pois ela era aquilo que os impedia de se ver como pecadores, como culpados. A lei era o aio que deveria conduzir os homens a Cristo. Isso tanto não foi possível que o Senhor teve que mandar João Batista, mandando o povo se arrepender. João veio preparar o caminho do Senhor, ou seja, lembrar ao homem que ele era pecador e que precisava se arrepender para receber a graça. Terminando, irmãos. Retomando o tópico de Jesus e a expressão exata do Pai. Às vezes não entendíamos o porquê Deus no Antigo Testamento parecia ser mais duro que Jesus no Novo Testamento. Não é que Deus tenha mudado, é que ele estava experimentando a humanidade naquilo que o próprio homem pediu para experimentar. Ele poderia ter deixado a humanidade para sempre na morte, já que sua justiça é tão alta e ninguém tinha conseguido cumpri-la. Mas é exatamente aí que ele se revela como bom. Mesmo neste cenário de trevas, de insubordinação, de rebelião declarada, ele mostrou-se bom ao resolver esvaziar-se e entrar em nossa realidade para cumprir a sua própria justiça em nosso lugar. E quanto ao pagamento de nossa dívida, morreu uma única vez em nosso lugar, acertando com o Pai o escrito de dívida que tínhamos com Ele. Nos deixou o legado da vida para caminharmos e não nas ordenanças da lei. Agora o peso da obediência ao Senhor não é mais de fora para dentro, como a lei era. Agora é de dentro para fora, no Espírito, como vida que nos sustenta e transforma. Ou seja, o Pai nos levou novamente ao Jardim do Éden, mastigou o fruto da árvore da vida e colocou em nossa boca para que tivéssemos o trabalho apenas de engolir, receber sua potência geradora e o cumprimento com o propósito do Senhor. Percebam esta mudança de esfera no diálogo do Senhor com a mulher samaritana. Ela, a mulher samaritana, com a vida toda destruída, cheio de culpa, mas mantendo uma preocupação em conhecer o correto da teologia divina. A vida destruída, mas ela preocupada qual era o lugar correto de adoração. Jesus se apresenta a ela como pão e como água da vida. Aquilo que ao ser consumido traria vida ao seu interior. Ela querendo certo e errado, ele oferecendo mudança de vida pela vida. Em nenhum momento ele foi mau. Ele foi e será sempre bom. Voltemos a ele. Amém.